Uma modelo famosa seguiu seu marido em segredo, suspeitando de algo que não conseguia explicar. Ela não imaginava que aquela decisão desesperada revelaria uma verdade tão brutal que destruiria não apenas sua confiança, mas toda a imagem que ela construiu de si mesma. Porque o que Isabela descobriu naquela tarde não foi uma traição comum, foi algo infinitamente pior. E quando a verdade veio à tona, ela percebeu que havia sido ela mesma a verdadeira vilã da história desde o início. Isabela Carvalho tinha 32 anos e uma carreira invejável. Seu rosto estampava capas de revistas, campanhas de marcas internacionais e seu Instagram ultrapassava 3 milhões de seguidores. Ela era o tipo de mulher que fazia outras pessoas pararem de conversar quando entrava em um ambiente. Beleza que incomodava, presença que intimidava e um senso de superioridade que ela nem se dava ao trabalho de disfarçar. Mas nos últimos 3 meses, algo estava corroendo Isabela por dentro. Seu marido, Ricardo, estava diferente. Ele saía mais cedo, voltava mais tarde e, quando estava em casa, parecia ausente, distante, como se seus pensamentos estivessem em outro lugar, em outra pessoa. Isabela não era mulher de aceitar ser deixada de lado. Não por qualquer um, e certamente não por Ricardo, um homem que ela havia escolhido precisamente porque ele parecia estável, previsível, seguro. Ele era empresário, bem-sucedido, mas sem o brilho que ofuscaria o dela. Perfeito para o papel de marido de modelo famosa. Alguém que a complementasse sem competir. Mas agora, Ricardo estava competindo pela própria atenção dele mesmo, e isso era inaceitável. Naquela terça-feira, Isabela cancelou um ensaio fotográfico. Algo que ela nunca fazia. Trabalho era sagrado, era o que sustentava seu império de likes, contratos e admiração. Mas a desconfiança estava consumindo cada pensamento, cada momento de paz que ela tentava ter. Ela viu Ricardo sair de casa às 9 da manhã, como sempre, mas em vez de seguir para sua própria agenda, Isabela esperou 5 minutos, pegou as chaves do carro reserva, um sedã discreto que ela raramente usava, e começou a segui-lo. Seu coração batia com uma mistura de raiva e medo. Raiva porque, como ele ousava fazer isso com ela? Medo porque, e se ela estivesse certa? E se houvesse outra mulher? Ricardo dirigiu por 40 minutos até chegar a um bairro que Isabela nunca havia visitado. Não era uma região pobre, mas também estava longe do luxo a que ela estava acostumada. Casas simples, ruas arborizadas, uma atmosfera de vida comum que ela desprezava secretamente. Ele estacionou em frente a uma casa modesta, de portão verde desbotado e jardim pequeno. Isabela estacionou 3 casas adiante, abaixou-se no banco e observou. Ricardo saiu do carro com uma sacola na mão. Parecia conter comida. Ele tocou a campainha e esperou. Isabela sentiu o estômago revirar. Quem abriria aquela porta? Que mulher seria capaz de roubar a atenção de um homem casado com ela, Isabela Carvalho, uma das modelos mais desejadas do Brasil? A porta se abriu, e o que Isabela viu a deixou completamente confusa. Não era uma mulher jovem e bonita. Era uma senhora de cabelos grisalhos, por volta dos 70 anos, usando um avental florido. Ela abriu um sorriso enorme ao ver Ricardo, e ele a abraçou com uma ternura que Isabela não via há meses. Eles entraram juntos e a porta se fechou. Isabela ficou ali, paralisada, tentando processar o que havia acabado de ver. Quem era aquela mulher? Uma amante idosa? Isso não fazia o menor sentido. Uma parente? Mas Ricardo sempre disse que toda a sua família morava em outro estado.
Ela esperou. 10 minutos. 20, 30. Sua mente fervilhava com teorias cada vez mais bizarras, até que não aguentou mais. Isabela saiu do carro, puxou os óculos escuros sobre o rosto e caminhou até a casa. Seu coração martelava. Ela tocou a campainha, decidida a confrontar qualquer verdade que estivesse escondida ali. A mesma senhora abriu a porta e seu sorriso desapareceu ao ver uma estranha no portão. Isabela não se apresentou. Sua voz saiu fria, cortante, carregada de toda a arrogância que ela usava como armadura. Ela perguntou onde estava Ricardo. Queria saber o que ele estava fazendo ali. Queria respostas. Agora, a senhora piscou, confusa, e tentou explicar que Ricardo estava apenas visitando. Mas Isabela não estava interessada em meias palavras. Ela empurrou o portão, entrou sem ser convidada e marchou até a sala. E foi ali que Isabela viu algo que fez seu mundo parar. Ricardo estava sentado no chão da sala, ao lado de um menino de aproximadamente 8 anos. O menino estava em uma cadeira de rodas, tinha cabelos castanhos desalinhados e um sorriso tímido no rosto. Na mesa baixa à frente deles, havia livros escolares abertos, lápis coloridos espalhados e um caderno cheio de desenhos. Ricardo olhou para cima, e sua expressão ao ver Isabela foi de puro choque. Não culpa, não vergonha, apenas surpresa. Isabela sentiu algo estranho. Não era alívio por não ser uma traição romântica. Era algo pior. Era confusão misturada com raiva por não entender. E raiva era o sentimento que ela sempre usava para esconder vulnerabilidade. Ela perguntou, com voz alta e ríspida, o que diabos estava acontecendo ali? Por que ele estava naquela casa? Quem era aquele menino? Por que ele vinha aqui escondido há meses? Se essa história já está te prendendo, inscreva-se no canal porque o que vem depois vai te deixar completamente sem palavras. Ricardo levantou-se lentamente, pediu calma e tentou explicar. Mas Isabela não queria calma, ela queria respostas. Agora, e queria que fossem do jeito dela. A senhora idosa, que se apresentou como Dona Helena, tentou intervir, dizendo que Ricardo era um anjo, que vinha ajudar seu neto Gabriel 3 vezes por semana. Mas Isabela ignorou completamente a mulher. Ela focou em Ricardo, exigindo saber por que ele nunca mencionou isso. Por que escondia? Se era algo tão nobre, por que o segredo? Ricardo suspirou fundo. Ele explicou que Gabriel era filho de um ex-funcionário dele que havia falecido em um acidente de trabalho 2 anos antes. A mãe do menino havia abandonado a família pouco depois, deixando Gabriel com a avó. Ricardo se sentia responsável, culpado. Ele havia começado a visitar o menino para ajudar com a escola, trazer mantimentos, pagar contas médicas. E por que não contou para Isabela? Ricardo desviou o olhar. Porque ele sabia como ela era. Sabia que ela não entenderia. Sabia que ela veria aquilo como perda de tempo, dinheiro jogado fora em gente que não importa. Ele conhecia a mulher com quem se casou e sabia que ela desprezaria aquilo. As palavras de Ricardo atingiram Isabela como um tapa na cara. Ela tentou se defender, dizer que ele estava errado, que ela não era assim, mas as palavras saíram fracas, sem convicção, porque, no fundo, ela sabia que ele estava certo. Isabela olhou para o menino, Gabriel, que a observava com olhos grandes e assustados. Ela viu a casa simples, os móveis antigos, o esforço de Dona Helena para manter tudo limpo e digno apesar da pobreza visível, e sentiu algo
que não esperava sentir: vergonha. Mas vergonha rapidamente se transformou em raiva defensiva. Isabela não sabia lidar com sentir-se errada. Então, em vez de reconhecer, ela atacou. Ela disse que Ricardo era um idiota por esconder isso. Que se ele quisesse bancar o herói, poderia muito bem ter sido transparente. Que ela não era uma vilã por não saber de algo que ele propositalmente ocultou. E que aquilo tudo era manipulação emocional barata. Ricardo apenas olhou para ela com uma tristeza profunda nos olhos e disse algo que Isabela nunca esqueceria. Ele disse que ocultou porque sabia que, se contasse, ela o impediria. Ou pior, ela transformaria aquilo em conteúdo para as redes sociais. Uma campanha de caridade performática onde ela seria a estrela generosa e Gabriel seria apenas um props para likes e comentários emocionados. E Isabela não conseguiu negar, porque, por um breve segundo, quando viu o menino, ela realmente pensou em como aquilo daria uma história incrível para o Instagram. Ricardo pediu que Isabela saísse, não com raiva, mas com uma firmeza que ela nunca havia visto nele antes. Ele disse que aquele espaço era sagrado para Gabriel, um lugar onde o menino se sentia seguro e feliz, e que ele não permitiria que a toxicidade dela contaminasse isso. Isabela ficou paralisada. Ninguém a mandava sair de lugar nenhum. Ninguém a tratava assim. Ela era Isabela Carvalho, pelo amor de Deus. Mas ali, naquela sala pequena e simples, ela não tinha poder algum. Dona Helena segurou a mão de Gabriel protetoramente, como se precisasse defendê-lo daquela mulher bonita e bem vestida que havia invadido seu lar. E aquele gesto simples, aquela proteção instintiva, fez Isabela sentir como se fosse a ameaça, como se fosse a vilã. Ela saiu da casa sem dizer mais nada, mas por dentro estava fervendo. No carro, socou o volante com força. Como ele ousava! Como ele ousava escolher um menino aleatório, uma família que nem era dele, acima dela, acima do casamento deles. Isabela dirigiu de volta para casa em alta velocidade, os pensamentos girando em espiral. Ela tentava se convencer de que estava certa em sentir-se traída, em sentir-se enganada, mas uma voz pequena e insistente dentro dela sussurrava algo diferente. Sussurrava que talvez, apenas talvez, o problema não fosse Ricardo, fosse ela. Quando chegou em casa, o apartamento luxuoso e impecável parecia frio, vazio. Ela ligou para sua melhor amiga, Vanessa, também modelo, também influenciadora, contou tudo, esperando apoio, esperando que alguém validasse sua raiva. Vanessa ouviu em silêncio, e quando Isabela terminou, esperando indignação compartilhada, o que recebeu foi um suspiro longo e cansado. Vanessa disse que talvez Isabela precisasse olhar no espelho, de verdade. Não para checar a maquiagem ou o ângulo perfeito, mas para ver quem ela realmente havia se tornado. Isabela desligou na cara da amiga, furiosa, mas as palavras ficaram, ecoando, corroendo. Ela passou os próximos 2 dias tentando trabalhar normalmente, fazer suas postagens, sorrir para as câmeras, mas algo estava quebrado. Ela não conseguia parar de pensar em Gabriel, no olhar assustado do menino, na forma como Dona Helena o protegeu dela, na tristeza nos olhos de Ricardo. E pela primeira vez em anos, Isabela Carvalho se perguntou quando exatamente ela havia se tornado o tipo de pessoa que as outras pessoas precisavam proteger os vulneráveis de. No 3º dia, Ricardo voltou para casa tarde da noite. Ele havia passado as últimas 48 horas em um hotel, precisando de espaço. Quando entrou,
Isabela estava acordada, sentada no sofá escuro da sala, esperando. Ela não atacou, não acusou. Apenas perguntou, com uma voz que ela mal reconheceu como sua quando ele havia parado de amá-la. Ricardo sentou-se, mantendo distância, e disse algo que Isabela não esperava. Ele disse que nunca parou de amar a mulher com quem se casou. Mas essa mulher havia desaparecido há muito tempo, substituída por alguém obcecado com aparências, com status, com ser adorada por estranhos na internet, enquanto desprezava pessoas reais ao seu redor. Ele contou que conheceu Isabela 7 anos atrás, quando ela ainda era apenas uma modelo em ascensão, trabalhando duro, mas ainda conectada com a realidade. Ela era diferente então, ainda ria de verdade, ainda se importava com coisas além de likes e contratos. Mas o sucesso a transformou. Cada campanha, cada capa de revista, cada milhão de seguidores a afastava mais da humanidade. Até que ela se tornou essa casca linda e vazia, incapaz de sentir empatia genuína por qualquer pessoa que não pudesse oferecer algo útil para sua imagem. Ricardo disse que começou a visitar Gabriel não apenas por culpa ou responsabilidade, mas porque naquela casa simples, com aquela família humilde, ele sentia algo que não sentia mais no próprio lar. Ele sentia humanidade, calor, propósito real. Isabela ouviu tudo em silêncio, sentindo cada palavra como um corte. E a parte mais dolorosa era que ela não conseguia discordar, porque olhando para trás, repassando os últimos anos, ela via a transformação. Via os momentos em que escolheu a foto perfeita em vez da experiência real. Via as vezes em que ignorou pessoas sem importância, porque não agregavam nada à sua marca pessoal. Ela perguntou se Ricardo queria o divórcio. Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo, então disse que não sabia, que estava cansado, que amava a ideia da mulher que ela costumava ser, mas não tinha certeza se essa mulher ainda existia em algum lugar dentro da modelo famosa e fria que Isabela havia se tornado. E então ele foi para o quarto de hóspedes, deixando Isabela sozinha com seus pensamentos pela primeira vez em muito tempo. Você já foi subestimado ou julgado por alguém que não conhecia sua verdadeira história? Conta nos comentários o que você faria na situação de Ricardo. Isabela não dormiu naquela noite. Ela ficou acordada, olhando para o teto, processando tudo. E pela primeira vez, ela fez algo que evitava há anos. Ela permitiu-se sentir vergonha de verdade. Não a vergonha superficial de ser pega fazendo algo errado, mas a vergonha profunda de reconhecer quem ela havia se tornado. Na manhã seguinte, Isabela fez algo completamente fora do personagem. Ela cancelou todas as suas obrigações da semana. Ensaios, reuniões, gravações de conteúdo. Sua assessora ficou histérica, dizendo que isso prejudicaria contratos, que marcas ficariam furiosas. Mas pela primeira vez, Isabela não se importou. Ela precisava entender algo. Precisava ver com os próprios olhos o que Ricardo via naquela casa simples que ele não via mais no casamento deles. Então, na quarta-feira de manhã, Isabela pegou o carro e dirigiu até a casa de Dona Helena. Mas desta vez não foi com arrogância ou exigências, foi com humildade e medo. Medo de que já fosse tarde demais para consertar o que havia quebrado dentro dela. Ela tocou a campainha e Dona Helena abriu a porta. Ao ver Isabela, a expressão da senhora ficou imediatamente cautelosa, protetora. Ela perguntou o que Isabela queria. Isabela, pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que dizer. Ela ensaiara palavras no caminho,
Mas agora, diante daquela mulher simples que a via exatamente como ela era, sem filtros ou ilusões, todas as palavras pareciam vazias. Então Isabela fez a única coisa honesta que conseguiu. Ela pediu desculpas. Não uma desculpa performática de rede social, mas uma desculpa real, trêmula, vulnerável. Disse que estava errada, que invadiu o espaço delas, que foi cruel e arrogante, e que não esperava perdão, mas precisava que Dona Helena soubesse que ela estava envergonhada de si mesma. Dona Helena estudou Isabela por um longo momento, e então, com a sabedoria de alguém que já viu muita coisa na vida, ela disse algo simples, mas devastador. Disse que aceitava o pedido de desculpas, mas que desculpas eram apenas palavras. O que importava eram as ações, e que Isabela precisava decidir que tipo de pessoa ela queria ser dali para frente. Isabela assentiu, com os olhos marejados, e então perguntou se poderia conhecer Gabriel de verdade, não como invasora, não como antagonista, mas como alguém que genuinamente queria entender por que Ricardo achava aquele menino tão especial. Dona Helena hesitou, mas algo na vulnerabilidade de Isabela, algo na forma como aquela mulher perfeitamente maquiada e vestida estava ali, humilde e quebrada, a fez reconsiderar. Ela abriu a porta. Gabriel estava na sala, fazendo exercícios de fisioterapia com elásticos coloridos. Quando viu Isabela, seus olhos se arregalaram e ele ficou tenso, lembrando-se da mulher que havia gritado dias atrás. Isabela se ajoelhou na frente dele, descendo até o nível dos olhos do menino, e pediu desculpas a ele também. Disse que foi mal educada, que assustou ele e que estava muito, muito arrependida. Gabriel não disse nada por um momento. Então, com a honestidade brutal que só crianças têm, ele perguntou por que ela havia sido tão má. Isabela sentiu as lágrimas finalmente escorrerem e respondeu com a verdade. Disse que ficou com medo. Medo de que Ricardo gostasse mais de estar ali do que com ela, e que, em vez de tentar entender por quê, ela a atacou, porque era mais fácil ser má do que admitir que talvez ela fosse o problema. Gabriel a observou com aqueles olhos profundos de criança, que já conheceu dor suficiente para entender coisas que adultos levam anos para aprender. E então ele disse algo que destruiu e reconstruiu Isabela ao mesmo tempo. Ele disse que o tio Ricardo sempre falava sobre como as pessoas podem mudar, que todo mundo comete erros, mas o que importa é tentar ser melhor depois, e que se ela realmente queria ser melhor, ele acreditava nela. Aquelas palavras de Gabriel, vindas de uma criança que tinha todos os motivos para odiá-la, atingiram Isabela com uma força que nenhuma crítica jamais havia atingido. Ela, que estava acostumada a ser idolatrada por milhões, descobriu que a opinião daquele menino de 8 anos importava mais do que todos os likes que ela já havia recebido na vida. Isabela perguntou se podia ficar um pouco. Não para tirar fotos, não para criar conteúdo, mas apenas para estar ali. Para entender, Dona Helena concordou, cautelosa, mas permitindo. E Isabela passou as próximas 2 horas simplesmente observando. Viu como Gabriel trabalhava duro em seus exercícios, mesmo quando doíam. Viu a paciência infinita de Dona Helena, que cuidava do neto com amor inabalável, apesar da idade avançada e das limitações financeiras. Viu os livros velhos e remendados que Gabriel usava para estudar, o esforço dele para aprender, a esperança nos olhos dele quando falava sobre seus sonhos de um dia ser engenheiro. E Isabela viu algo mais.
Viu que aquela casa, apesar de simples, tinha algo que seu apartamento de luxo não tinha. Tinha amor genuíno, tinha propósito, tinha conexão humana real. Quando se preparou para sair, Isabela perguntou se poderia voltar. Não para se redimir, não para aliviar a culpa, mas porque genuinamente queria conhecê-los melhor. Queria aprender a ser o tipo de pessoa que merecia estar naquele espaço. Dona Helena disse que ela seria bem-vinda, mas com uma condição: que ela deixasse a modelo famosa do lado de fora, que dentro daquela casa ela fosse apenas Isabela, apenas humana. Isabela concordou, e pela primeira vez em anos sentiu que estava fazendo algo certo. Nos dias seguintes, algo estranho aconteceu. Isabela começou a visitar a casa regularmente, não todo dia, mas 2 ou 3 vezes por semana. Ela levava mantimentos, ajudava Gabriel com a lição de casa, conversava com Dona Helena sobre a vida, e lentamente algo dentro dela começou a mudar. Ela percebeu que havia passado tanto tempo vivendo para uma audiência invisível de milhões que havia esquecido como era viver para pessoas reais à sua frente. Havia passado tanto tempo construindo uma imagem perfeita que havia perdido a capacidade de ser imperfeita, vulnerável, humana. Ricardo descobriu sobre as visitas quando encontrou Isabela voltando da casa de Dona Helena uma tarde. Ele ficou chocado. Não acreditava que ela realmente fosse capaz de mudar. Mas vendo-a ali, sem maquiagem elaborada, usando roupas simples, com uma expressão no rosto que ele não via há anos, algo dentro dele hesitou. Talvez houvesse esperança, mas a transformação de Isabela não foi suave nem fácil, porque quanto mais tempo ela passava com Gabriel e Dona Helena, mais ela percebia a extensão do que havia se tornado. E mais ela via como sua vida inteira havia sido construída sobre valores superficiais e conexões falsas. Uma tarde, enquanto ajudava Gabriel com matemática, o menino perguntou por que ela era modelo. Isabela começou a dar a resposta automática sobre paixão e beleza, mas parou no meio, porque olhando nos olhos daquele menino, ela percebeu que não sabia mais a resposta. Ela havia entrado na modelagem por acaso, por convite de um olheiro quando tinha 19 anos, e então simplesmente foi levada pela onda, pelo dinheiro, pela fama, pela atenção. Mas ela nunca havia realmente escolhido aquela vida. Nunca havia parado para perguntar se era isso que ela queria, ou se era apenas o que ela era boa em obter. Gabriel esperou pela resposta e Isabela disse a verdade. Disse que não sabia mais, que achava que sabia, mas agora percebia que havia passado anos vivendo no piloto automático, perseguindo validação externa, sem nunca perguntar o que realmente a fazia feliz. Gabriel pensou sobre isso e disse algo surpreendentemente profundo. Ele disse que sua avó sempre lhe ensinava que ser feliz era saber o que importava de verdade, e que dinheiro e fama não eram coisas ruins, mas se você não sabia por que as queria, elas só faziam você se sentir vazio. Isabela sentiu como se uma criança de 8 anos tivesse acabado de resumir toda a sua crise existencial em 2 frases simples. Mas a verdadeira prova de mudança veio 2 semanas depois, durante um evento de moda em São Paulo. Isabela estava lá por obrigação contratual, um lançamento de uma marca de luxo. O lugar estava cheio de celebridades, modelos, influenciadores, seu mundo. Durante o evento, Isabela viu algo que a fez parar. Uma das garçonetes, uma jovem de talvez 20 anos, derrubou uma bandeja de taças de champanhe. O barulho foi alto. O vidro se estilhaçou
e a pobre garota ficou paralisada, vermelha de vergonha, enquanto todos se viravam para olhar. E então Isabela viu uma modelo famosa, Renata, começar a rir alto e fazer comentários cruéis, dizendo que esse tipo de gente não deveria estar em eventos desse nível, que era constrangedor, que ela deveria ser mandada embora imediatamente. 3 meses atrás, Isabela teria rido junto, ou, no mínimo, teria ignorado completamente. Mas agora, vendo aquela garota humilhada, vendo a crueldade casual de Renata, Isabela viu a si mesma, viu quem ela costumava ser, e sentiu náusea. Se essa injustiça te revolta tanto quanto a mim, se inscreve para apoiar essas histórias. Isabela caminhou até a garçonete, que estava de joelhos tentando recolher os cacos, e fez algo que chocou todos os presentes. Ela se ajoelhou também e começou a ajudar. O silêncio que tomou conta do ambiente foi ensurdecedor. Isabela Carvalho, uma das modelos mais famosas do Brasil, de vestido de grife, estava de joelhos no chão ajudando uma garçonete. Renata fez um comentário ácido, perguntando se Isabela havia batido a cabeça, mas Isabela simplesmente olhou para ela com uma calma que ela não sabia que possuía e disse que acidentes acontecem, que todos merecem dignidade e que se Renata tinha problema com isso, talvez ela fosse o problema. A garçonete olhou para Isabela com lágrimas nos olhos e sussurrou um obrigado trêmulo. E Isabela sorriu, um sorriso genuíno, e disse que não era nada. Que ela sabia exatamente como era ser julgada por um momento ruim. Aquele incidente deveria ter passado despercebido, mas alguém gravou. E o vídeo viralizou. Em 48 horas, Isabela estava por todo lado nas redes sociais, mas pela primeira vez, não era por uma campanha polida ou uma foto profissional. Era por um momento de humanidade genuína. Os comentários estavam divididos. Metade das pessoas elogiava a mudança. A outra metade era cínica, dizendo que era performático, que ela estava fazendo marketing pessoal, que tudo era falso. E pela primeira vez na vida, Isabela não se importou com o que os comentários diziam, porque ela não havia feito aquilo para as câmeras. Havia feito porque era a coisa certa, e essa diferença, essa mudança fundamental em sua motivação, era algo que nenhum crítico poderia tirar dela. Ricardo viu o vídeo, e naquela noite ele voltou para casa pela primeira vez em 3 semanas. Ele não disse que estava voltando de vez. Não disse que a perdoava, mas ele disse que queria conversar. Realmente conversar. Isabela contou tudo. Sobre as visitas a Gabriel, sobre o que havia aprendido, sobre como ela estava vendo pela primeira vez o monstro que havia se tornado. Ela não pediu perdão, não implorou por uma segunda chance. Apenas compartilhou sua jornada sem esperar nada em troca. Ricardo ouviu em silêncio, e quando ela terminou, ele disse algo que a surpreendeu. Ele disse que havia conversado com Dona Helena, que ela havia contado sobre as visitas de Isabela, sobre as mudanças que estava vendo, e que Gabriel havia dito que Isabela estava tentando ser uma pessoa melhor. E se uma criança que ela havia assustado e magoado podia acreditar nela, talvez Ricardo também pudesse. Não imediatamente, não cegamente. Mas aos poucos, com esforço e prova consistente, talvez eles pudessem reconstruir algo real. Isabela sentiu uma esperança frágil acender. Ela sabia que o caminho seria longo. Sabia que mudança real levava tempo, esforço e muitas quedas no processo. Mas pela primeira vez, ela estava disposta a fazer o trabalho. Não pela imagem, não pelos likes, mas por ela mesma. E pelas pessoas que ela havia magoado.
Nas semanas seguintes, Isabela começou a fazer algo que nunca havia feito antes. Ela começou a questionar tudo em sua vida, cada contrato, cada parceria, cada relacionamento. E quanto mais ela questionava, mais percebia que havia construído um império sobre areia. Ela descobriu que metade das pessoas que ela chamava de amigas eram apenas conexões estratégicas. Pessoas que estavam ao seu lado pela associação, pelas fotos juntas, pelo boost mútuo nas redes sociais. Quando ela começou a recusar convites para eventos superficiais, quando parou de postar 3 vezes por dia, quando deixou de ser a Isabela performática que todos esperavam, essas amigas desapareceram silenciosamente. E a verdade dolorosa era que Isabela mal sentiu falta delas. Mas havia consequências reais para suas escolhas. Sua agência começou a pressioná-la. Marcas começaram a questionar seu comportamento. Ela estava perdendo seguidores diariamente porque não estava alimentando o algoritmo com conteúdo constante. Seu valor de mercado estava caindo. Em uma reunião tensa com seu empresário, ele colocou os números na mesa. Isabela havia perdido 3 contratos importantes no último mês. Sua receita estava despencando. E se ela continuasse nesse caminho de autossabotagem, como ele chamou, ela destruiria tudo que havia construído em uma década. Ele perguntou o que diabos estava acontecendo com ela. Por que ela estava jogando sua carreira no lixo? Isabela olhou para aqueles números, para as planilhas que mostravam sua queda nas métricas de engajamento, para a cara de frustração do homem que ganhava dinheiro com ela há anos. E sentiu algo estranho, alívio. Ela disse a ele que não estava jogando nada no lixo. Estava apenas descobrindo que tudo aquilo nunca havia sido real para começar, que ela havia trocado sua alma por números em uma tela, e que não queria mais viver assim. Ele a chamou de louca, disse que ela se arrependeria, que em 6 meses estaria quebrada e esquecida, implorando para voltar. E então ele rasgou o contrato deles e saiu batendo a porta. Isabela ficou sozinha em seu apartamento, olhando para o contrato rasgado no chão. E em vez de pânico, ela sentiu leveza. Como se tivesse acabado de se libertar de algemas que ela nem sabia que estava usando. Ricardo estava ali. Ele havia começado a passar mais tempo em casa, observando a transformação de Isabela com cautela e curiosidade. E quando viu o contrato rasgado, ele perguntou se ela estava bem. Isabela olhou para ele e, pela primeira vez em meses, sorriu genuinamente. Disse que estava melhor do que estivera em anos, mas a realidade financeira começou a apertar. Isabela havia vivido um estilo de vida caro por tanto tempo que suas economias não durariam muito se ela parasse de trabalhar completamente. E ela precisava decidir o que fazer a seguir. Foi Gabriel quem, sem saber, deu a ela a resposta. Durante uma visita à casa de Dona Helena, Gabriel estava mostrando orgulhosamente um desenho que havia feito na escola. Era um desenho simples de sua família. Ele, a avó, e no canto, uma figura feminina que ele havia desenhado com um vestido e cabelos longos. Quando Isabela perguntou quem era, Gabriel disse, com a simplicidade honesta de uma criança, que era ela, porque agora ela fazia parte da família deles. Aquelas palavras atingiram Isabela no fundo da alma. Ela, que havia passado a vida toda sendo adorada por milhões de estranhos, descobriu que a coisa mais preciosa que já havia recebido era ser desenhada no canto de um papel por um menino que ela quase havia magoado irreparavelmente. E foi ali que Isabela percebeu o que queria fazer. Ela queria usar sua plataforma, o que ainda restava dela, para algo real, para histórias reais,
para pessoas reais. Ela começou a criar conteúdo diferente. Não fotos perfeitas e filtradas de uma vida impossível, mas histórias. Ela compartilhou sua própria jornada, sua transformação, suas falhas. Compartilhou a história de Gabriel, com permissão de Dona Helena, falando sobre o impacto que eles haviam tido em sua vida. A resposta inicial foi mista. Muitos seguidores a abandonaram, frustrados porque ela não era mais a modelo glamourosa que postava fotos aspiracionais. Mas algo inesperado aconteceu. Um novo tipo de audiência começou a aparecer. Pessoas que estavam cansadas da superficialidade das redes sociais. Pessoas que queriam conexão real, vulnerabilidade autêntica. Pessoas que viam em Isabela não uma modelo perfeita, mas um ser humano imperfeito tentando ser melhor. Seus números caíram drasticamente no início. De 3 milhões de seguidores, ela desceu para 1,5 milhão em 2 meses, mas aqueles que ficaram eram diferentes. Eles comentavam, compartilhavam, se engajavam de verdade, e marcas diferentes começaram a notá-la. Não marcas de luxo superficiais, mas organizações sem fins lucrativos, iniciativas sociais, empresas com propósito real. Isabela recebeu uma proposta para ser embaixadora de uma ONG que ajudava crianças com deficiências físicas a terem acesso a tratamentos e educação. O pagamento era uma fração do que ela costumava ganhar. Mas quando ela leu sobre o trabalho deles, quando viu as fotos de crianças como Gabriel recebendo ajuda, ela não hesitou. Aceitou imediatamente. Ricardo estava na sala quando ela assinou o contrato, e pela primeira vez em muito tempo, ele a abraçou. De verdade, não um abraço obrigatório de casal, mas um abraço de alguém que estava orgulhoso. Ele disse que estava vendo a mulher por quem havia se apaixonado, voltando aos poucos, e que queria tentar de novo. Reconstruir o casamento, mas desta vez sobre uma fundação real, não sobre ilusões e performances. Mas então, algo aconteceu que testou tudo que Isabela havia aprendido. Uma revista de fofoca publicou uma matéria devastadora sobre ela. Eles haviam investigado sua vida antiga, entrevistado pessoas que ela havia tratado mal ao longo dos anos. Garçons, maquiadores, assistentes, fotógrafos, e as histórias eram horríveis. História após história de crueldade casual. De como ela gritou com uma maquiadora até fazê-la chorar, porque a sombra não estava perfeita. De como ela tratou um garçom como lixo, porque ele derramou água perto dela. De como ela destruiu a carreira de uma modelo iniciante por ciúme, espalhando rumores falsos. A matéria pintava Isabela como um monstro, e a parte mais dolorosa era que tudo era verdade. O artigo viralizou, e desta vez não havia como controlar a narrativa. Pessoas que ela havia magoado começaram a falar publicamente. O movimento de cancelamento foi brutal e rápido. Isabela viu sua vida inteira sendo dissecada online. Cada erro, cada momento de crueldade, cada pessoa que ela havia pisado para subir. E não havia defesa, porque tudo era verdade. Ela sentou no chão de seu apartamento, lendo comentário após comentário, pedindo sua destruição total. E pela primeira vez, ela entendeu completamente o peso de suas ações. Não de forma abstrata, mas visceral. Ela havia destruído pessoas, havia causado dor real, e agora estava sentindo uma fração dessa dor de volta. Ricardo encontrou-a assim, no chão, cercada pelo peso de seu passado. Ele não disse que estava tudo bem. Não tentou minimizar. Apenas sentou ao lado dela e perguntou o que ela ia fazer. Isabela não sabia. Parte dela queria desistir, desaparecer, aceitar que algumas pessoas eram irreparáveis.
Mas então ela pensou em Gabriel, em como ele, uma criança que ela havia assustado, lhe deu uma segunda chance. E ela percebeu que desistir seria a coisa mais egoísta que poderia fazer, porque as pessoas que ela havia magoado mereciam mais do que seu silêncio ou sua fuga. Elas mereciam reconhecimento. Elas mereciam que ela enfrentasse o que havia feito. Isabela tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela faria um vídeo. Não um pedido de desculpas performático cheio de justificativas e lágrimas estratégicas, como tantos influenciadores faziam quando eram cancelados, mas um reconhecimento real, cru, sem filtros de suas ações. Ela gravou sozinha, em seu apartamento, sem maquiagem profissional, sem iluminação perfeita, sem roteiro ensaiado. Apenas ela, uma câmera e a verdade. No vídeo, Isabela não se defendeu, não pediu empatia. Ela simplesmente reconheceu, pessoa por pessoa mencionada na matéria, o que havia feito. Ela disse os nomes, descreveu as situações e admitiu que sim, ela havia sido aquela pessoa cruel, que não havia desculpas, que ela estava envergonhada, que estava trabalhando para mudar, mas que entendia perfeitamente se nunca fosse perdoada. Ela também fez algo que ninguém esperava. Ela anunciou que estava criando um fundo com suas próprias economias para compensar financeiramente cada pessoa que ela havia prejudicado profissionalmente. Não era uma quantia enorme porque sua carreira estava em ruínas, mas era tudo que ela podia oferecer. E deixou claro que não esperava que isso apagasse o que ela havia feito, mas era o mínimo que ela podia fazer para tentar reparar. No final do vídeo, ela disse algo que se tornou viral por razões completamente diferentes. Ela disse que durante anos ela havia acreditado que sua beleza e fama lhe davam o direito de tratar pessoas como inferiores, que ela havia confundido sucesso externo com valor humano, e que a coisa mais importante que ela havia aprendido era que não importava quantas pessoas te adoravam na internet, se as pessoas ao seu redor te temiam ou te odiavam, você não tinha nada de real. Ela postou o vídeo e desligou o celular. Não queria ver a reação. Não queria contar visualizações ou ler comentários. Ela havia feito o que precisava fazer. O resto não estava sob seu controle. Ricardo assistiu ao vídeo ao lado dela. E quando terminou, ele segurou a mão dela. Sem palavras, apenas presença. Nos dias seguintes, a reação foi complexa. Alguns disseram que era tarde demais, que era só controle de danos. Outros ficaram surpresos com a honestidade brutal. Muitas das pessoas que ela havia magoado rejeitaram publicamente suas desculpas, e Isabela aceitou isso. Ela não tinha direito a perdão. Mas algumas pessoas responderam de forma inesperada. A maquiadora que ela havia feito chorar anos atrás postou um vídeo dizendo que apreciava o reconhecimento, que havia carregado aquela dor por muito tempo e que ver Isabela assumir responsabilidade trouxe um encerramento que ela não sabia que precisava. Um dos garçons que ela havia humilhado publicamente disse em uma entrevista que não perdoava Isabela, mas que respeitava que ela ao menos teve coragem de não fugir, e que esperava que sua mudança fosse real, porque o mundo precisava de menos pessoas como a Isabela antiga. Mas a resposta que mais impactou Isabela veio de uma fonte totalmente inesperada. A modelo Renata, aquela que havia zombado da garçonete no evento, postou um longo texto. Ela disse que o vídeo de Isabela a havia feito olhar para si mesma e que ela havia visto seu próprio reflexo em cada história de crueldade que Isabela contou.
que ela também havia tratado pessoas horrivelmente, justificando com arrogância e status, e que, se Isabela estava tendo coragem de mudar, talvez ela também pudesse. Isabela leu aquilo e chorou, porque ela percebeu que sua vulnerabilidade, sua disposição de ser destruída publicamente para fazer a coisa certa, havia plantado uma semente em outra pessoa. Talvez sua maior contribuição não seria ser uma modelo famosa. Seria mostrar que mesmo as pessoas mais perdidas podiam escolher um caminho diferente. 3 meses depois, a vida de Isabela era irreconhecível. Sua carreira como modelo de luxo estava acabada. Ela havia perdido a maioria de seus seguidores. Não tinha mais contratos lucrativos, nem eventos glamourosos. Financeiramente, ela estava apertada. Teve que vender seu apartamento de cobertura e se mudar para um lugar menor e mais simples. Mas ela tinha outras coisas. Ela tinha um trabalho real com a ONG, visitando comunidades, ajudando a arrecadar fundos, usando o que restava de sua plataforma para dar voz a crianças como Gabriel. Ela tinha um casamento que estava sendo lentamente reconstruído sobre verdade e vulnerabilidade. Ela tinha amizades reais com pessoas como Dona Helena, que a ensinavam diariamente sobre dignidade, resiliência e amor genuíno. E ela tinha paz. Uma paz que ela nunca havia experimentado nos dias de fama e adoração. Gabriel estava progredindo em seus tratamentos. Com a ajuda da ONG que Isabela agora representava, ele havia conseguido acesso a uma cadeira de rodas nova e mais avançada, e fisioterapia regular. Seus sonhos de se tornar engenheiro pareciam cada vez mais possíveis. Uma tarde, Isabela estava na casa de Dona Helena, ajudando a preparar o almoço, enquanto Gabriel fazia sua lição de casa na mesa. Ricardo estava ali também. Ele havia se tornado próximo da família, e os 4 compartilhavam refeições regularmente agora. Gabriel terminou seus exercícios de matemática e chamou Isabela. Ele tinha algo para mostrar. Era uma redação que ele havia escrito na escola sobre uma pessoa que mudou sua vida. Isabela leu, e as lágrimas começaram a cair antes mesmo de chegar na metade. Gabriel havia escrito sobre ela, mas não sobre a modelo famosa. Ele escreveu sobre a mulher que chegou com arrogância e medo, mas teve coragem de mudar, que mostrou a ele que errar não definia uma pessoa, mas o que você fazia depois do erro. Sim, que ensinou a ele que mesmo adultos podem aprender e crescer, e que se ela, que parecia tão perdida, conseguiu encontrar seu caminho, ele também podia enfrentar qualquer desafio. A professora havia dado nota máxima, e no final havia escrito um comentário: história inspiradora e real. Gabriel, você tem sorte de ter pessoas assim na sua vida. Isabela segurou aquele papel como se fosse o prêmio mais valioso que já havia recebido. E era, porque valia mais do que qualquer capa de revista, qualquer campanha milionária, qualquer número de seguidores. Ela olhou para Ricardo, que sorria com os olhos marejados. Olhou para Dona Helena, que limpava as mãos no avental com orgulho. Olhou para Gabriel, que a observava esperando sua reação. Isabela percebeu algo fundamental. Ela havia passado anos sendo adorada por pessoas que não a conheciam. E agora era amada por pessoas que a conheciam em sua pior versão e escolheram acreditar em sua melhor. Naquela noite, Isabela postou pela primeira vez em semanas. Não era uma selfie perfeita nem uma foto de campanha. Era uma foto da mesa de jantar na casa de Dona Helena. Simples, desfocada, real. Mostrava pratos de comida caseira, mãos de pessoas rindo, a cadeira de rodas de Gabriel no canto. A legenda dizia apenas: durante anos,
persegui uma vida que parecia perfeita para milhões de estranhos. Hoje, tenho uma vida que é imperfeita, mas real, para as poucas pessoas que realmente importam. E finalmente entendo a diferença entre ser admirada e ser amada. Entre ter seguidores e ter família. Entre parecer feliz e realmente ser. O post não viralizou. Teve algumas milhares de curtidas, algumas centenas de comentários, números que antes a teriam deixado devastada. Mas agora, cada comentário era de alguém real, dizendo algo genuíno, e isso valia infinitamente mais. Ricardo comentou: orgulhoso da mulher que você está se tornando, e grato por não termos desistido. Dona Helena, que criou um Instagram só para acompanhar Isabela, comentou com emojis de coração que Gabriel a ensinou a usar. E no meio dos comentários havia uma mensagem da maquiadora que Isabela havia feito chorar anos atrás. Dizia apenas: você chegou lá, isso é real, continue. Isabela fechou o aplicativo e olhou ao redor de seu apartamento menor, mais simples, sem a vista panorâmica nem o design de revista. Olhou para Ricardo dormindo no sofá depois de um dia longo de trabalho. Olhou para a foto de Gabriel na geladeira, segurada por um ímã barato, e sorriu, porque ela finalmente entendia o que Ricardo tinha visto naquela casa simples que ele não via mais no casamento deles. Entendia o que Gabriel tinha, que ela não tinha, apesar de toda a sua fama. Entendia o que Dona Helena possuía, que nenhuma conta bancária poderia comprar: humanidade, conexão, propósito real. Isabela Carvalho, a modelo famosa que um dia acreditou que beleza e status eram tudo, descobriu que a coisa mais bonita que ela poderia ser era simplesmente humana, vulnerável, real e, finalmente, genuinamente feliz. A lição que ela aprendeu da forma mais brutal possível era simples, mas profunda. Você pode ter milhões te admirando, mas se não tiver algumas pessoas que realmente te amam pelo que você é, não pelo que você parece ser, você não tem nada. E agora, pela primeira vez na vida, Isabela tinha tudo que realmente importava. Se você acredita que nunca devemos subestimar ninguém, que todos merecem dignidade e respeito, independentemente de aparência ou status, e que é possível mudar quando temos coragem de encarar nossos erros, compartilha essa história e se inscreve no canal. E lembra, as pessoas mais importantes da sua vida nunca serão aquelas que te seguem online, mas aquelas que ficam ao seu lado quando você cai.